E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, você sabe que aqui no canal a gente tem uma coluna que é a série 5. Nessa coluna a gente traz uma lista comentada de temas importantes para a teologia, como, por exemplo, lista de livros. Temos aqui na série 5 cinco livros de história do cristianismo, cinco livros de teologia contemporânea, cinco livros de teologia sistemática e vários outros temas nesse sentido. Mas também tem outras listas. Tem cinco teólogos africanos, cinco teólogos asiáticos brasileiros, cinco teólogas. Tem também a lista de cinco concílios, cinco teólogos antigos. Tem muito conteúdo aqui na série 5. E hoje eu quero trazer uma outra lista, uma lista que eu nunca tinha feito e que eu tenho certeza que vai fazer você pensar em alguns elementos interessantes. Quero apresentar para você cinco heróis da fé improváveis. Cinco heróis ou heroínas da fé improváveis. Por que improváveis? Improváveis porque a área de atuação dessas pessoas não é aquela área que costuma ser santificada pela igreja, pelas tradições religiosas. Ou então pessoas que tiveram problemas com a sua própria igreja, com a sua própria denominação, seriam aqueles heróis politicamente incorretos. Porque eu tenho certeza que você já leu a lista dos heróis da fé lá de Hebreus, não é? Uma lista interessante. Aliás, o texto dos Hebreus é escrito para hebreus e tem como heróis daquela lista pessoas que eram da fé judaica, que eram hebreus e hebreias. Não é uma lista de heróis da fé cristãos. Mas ao longo do tempo você já ouviu falar de pessoas muito importantes para a espiritualidade cristã, e geralmente essa lista de heróis da fé sempre tem aquele aspecto hagiográfico, ou seja, aquele aspecto santificado, aquele aspecto devocional, um aspecto que se preocupa muito mais com os atos heróicos do que com a realidade histórica propriamente dita. Alguns desses heróis são meio que politicamente incorretos, mas ganharam um verniz de santificação, porque isso vende muito mais do que um perfil mais humanamente concreto, não é? E muitas vezes se enaltece exemplos morais, espirituais, de pessoas que não erravam nunca, de pessoas que oravam quase que o dia inteiro, que passaram a vida jejuando, e nós muitas vezes exaltamos esses exemplos como o ideal da vida cristã a ser seguido. Quero lhe dar uma boa dica, hein? Segundo esses ideais, nem Jesus teria seguido esses padrões. Nem Jesus se adequaria a esse modelo de heróis da fé que muitas pessoas têm em mente. Esses modelos são basicamente inalcançáveis. Esses modelos são apenas hollywoodianos e que na vida real, na vida concreta, no dia a dia, é impossível seguir esses modelos de pessoas que dizem ou disseram orar 4, 5, 6 horas por dia, que leram a Bíblia 300 vezes. Enfim, é quase impossível. Ou melhor, é impossível e mesmo que tenha uma possibilidade de se tornar realidade, isso é desumanizador e Jesus nos chamou para a humanização. A santificação proposta por Jesus é a humanização. É a proposta de separação para o mundo e não do mundo num sentido alienado. Bom, mas vamos pensar sobre essa série muito interessante, porque os 5 nomes que eu tenho para apresentar a você foram pessoas que deram um exemplo fantástico, um exemplo belíssimo de seres humanos reais, concretos e que nos apontaram um caminho tão belo que nós deveríamos olhar com atenção para esse caminho. Mas, infelizmente, essa leitura
igrejeira de santidade acaba nos afastando de modelos concretos e que realmente poderiam transformar a vida das pessoas para exemplos inalcançáveis e santificados apenas. Mas vamos a essa lista que ela vale a pena e nós temos um compromisso moral e intelectual com esses nomes tão importantes. É claro que outros poderiam estar aqui também. O primeiro nome dessa lista é de Bartolomeu de las Casas. É um herói improvável, até porque eu tenho certeza que a grande maioria que me assiste nunca ouviu falar de Bartolomeu de las Casas, infelizmente. Ele foi um frade dominicano que atuou na América Espanhola logo no início do processo de colonização. Aquele processo tanto de espanhóis quanto de portugueses, que foi um processo dualista que tentava separar o corpo e a alma das pessoas que aqui já habitavam, que fez milhares, milhões de vítimas ao longo dos primeiros anos de colonização, que reduziu populações inteiras de vários lugares da América Latina, e mesmo no meio de tanta mortandade, de tantos interesses econômicos em detrimento da vida humana, teve pessoas que lutaram a favor da humanização dessas relações, que lutaram a favor dos indígenas, dos nativos dos locais onde eles exerceram o seu ministério e que se opuseram à própria coroa, no caso espanhola, e que protestaram com veemência em relação à maldade que estava sendo cometida contra as populações indígenas. E um desses nomes, e talvez o mais eloquente desses nomes, foi de Bartolomeu de las Casas, que comprou brigas gigantescas para defender a justiça, para ficar ao lado dos povos originários de onde ele atuou como sacerdote. Então, esse nome certamente deve ser conhecido de todos nós. É um nome inspirador e que, desde aquele momento, nos deu o exemplo de que devemos lutar pela justiça, pelo menos favorecido e estar do lado daqueles que são oprimidos pelo sistema econômico, político, religioso, que só visa o lucro e só visa os seus próprios interesses. Bartolomeu de las Casas, sim, é um herói da fé que deve servir de exemplo para todos nós, sobretudo nessa época em que no nosso país encontramos tantos explorados, tantas pessoas com fome, sem emprego, tantas pessoas sufocadas, tantas minorias perseguidas até por segmentos cristãos atuando completamente contrário daquilo que Jesus falou. E esse exemplo de Bartolomeu de las Casas é uma inspiração para a prática cristã em nosso tempo. O segundo nome da nossa lista é de um outro período, do período contemporâneo. Aliás, ele nos deixou recentemente, depois de uma vida longa, ativa e com muito equilíbrio e sanidade. O segundo herói improvável é Desmond Tutu. Por que improvável ele, hein? Porque ele era um arcebispo negro da África do Sul, do continente africano. Foi o primeiro arcebispo negro a ocupar esse cargo que ele ocupou e que teve tanta relevância no seu país, na África do Sul, no seu continente e para o mundo subdesenvolvido de um modo geral. Foi, como eu disse, arcebispo da Igreja Anglicana, amigo pessoal de Nelson Mandela, que é outro nome que deve estar nessa lista, e eu coloco ele como um sexto nome, que o Nelson Mandela foi um herói da fé. Sim, ele era cristão, cristão metodista, que lutou contra o apartheid do seu país, ficou quase 30 anos preso injustamente e não nutriu amargor por aqueles que foram responsáveis pela sua prisão, e quando teve a oportunidade de liderar o seu país, ao invés de propor uma vingança, propôs o perdão, propôs o acolhimento,
propôs a construção de uma nação igualitária para todos e todas que lá viviam. Espetacular, um grande exemplo de cristão, um grande exemplo a ser seguido, e o Desmond Tutu, que era um líder religioso importante desse contexto, lutou lado a lado com Nelson Mandela e deu grandes contribuições para o fim do apartheid, o fim da segregação racial, o fim do racismo na África do Sul, e até o final da sua vida ele foi um defensor da igualdade racial, um defensor da cultura do seu país e do seu continente, e vale a pena a gente lembrar da Copa do Mundo de Futebol realizada na África do Sul em 2010, em que o povo sul-africano festejou todo aquele evento com as vuvuzelas, as cornetas que eles tocavam, e teve europeus incomodados com aquele barulho e querendo proibir o uso de vuvuzela. E o Desmond Tutu, na abertura da Copa do Mundo, fez um discurso inflamado dizendo: enquanto a vuvuzela não tocar, a Jabulani não vai rolar. Jabulani, que era a bola oficial da Copa do Mundo. E esse é um exemplo de como se deve lutar em favor da cultura do seu país, porque a cultura sul-africana não é inferior à cultura europeia. A cultura africana tem os seus valores, belezas e riquezas, assim como qualquer outra cultura. E nenhum país, nenhuma cultura deve aceitar um processo de subordinação em relação a outra cultura teoricamente dominante. Então, o arcebispo Desmond Tutu é um herói da fé que deve ser conhecido e o seu exemplo seguido por todos nós. O terceiro nome da nossa lista de heróis da fé improvável é Martin Luther King, pastor batista dos Estados Unidos, que literalmente deu a sua vida pelo ideal em que ele acreditava, um ideal altamente nobre, necessário, que continua sendo extremamente necessário, o engajamento não apenas dos negros, das negras, mas de todos e todas nesse processo. O racismo é uma afronta contra Deus. O racismo é uma afronta contra a criação plural feita por um Deus amoroso e misericordioso. E o Martin Luther King foi assassinado porque ele lutou contra a desigualdade racial nos Estados Unidos, desigualdade essa que, lamentavelmente, ainda é muito forte, mas que era pior ainda antes da atuação de Martin Luther King e de outros nomes naquela luta, sem dúvida nenhuma. Houve um tempo em que era legalizado a segregação racial nos Estados Unidos, em que as pessoas negras não podiam usar os mesmos bebedouros que os brancos, os mesmos assentos de ônibus coletivo do que os brancos, que quando um branco chegava ele tinha que se levantar para ceder o lugar, que não podiam usar qualquer lugar nas lanchonetes, por exemplo, né? E Martin Luther King e outros nomes tão importantes como a Rosa Parks lutaram determinadamente e sofreram muito. Inclusive, Martin Luther King foi martirizado, foi vítima desse processo. E por que eu o chamo como um herói improvável? Porque geralmente as listas de heróis da fé enaltecem as pessoas que oraram muito, que doaram tudo que tinha, que eram espirituais e acabam se esquecendo dessas causas que são também espirituais, que são as causas de Jesus, que são as causas verdadeiramente cristãs. E causa cristã é muito maior do que causa eclesiástica, é muito maior do que causa da instituição religiosa, são causas humanas, causas que Martin Luther King abraçou de um modo veemente, que fez o seu magnífico discurso I have a dream, eu tenho um sonho. E, resumindo, seu sonho era que as pessoas fossem qualificadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Martin Luther King é um exemplo, e um exemplo de um herói da fé que deve ser
seguido e copiado por todos nós. Seja você uma pessoa branca, você também deve lutar contra o racismo e é uma causa de todo ser humano, sobretudo de quem confessa a fé cristã, porque é a causa que Jesus abraçaria. Antes de eu dar os outros dois nomes dessa nossa lista, inscreva-se no canal. Já fez isso? Se não fez, deve fazer. E deixe o seu like também e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O quarto nome da nossa lista é de Albert Schweitzer, que foi um teólogo muito importante na virada do século XIX para o século XX, que deixou uma obra que até hoje é lida, Busca pelo Jesus Histórico. Foi um pastor com uma posição elevada, um teólogo acadêmico também muito respeitado e que, num determinado momento da sua vida, abriu mão de tudo isso para estudar medicina e ir para a África servir como missionário, lá na nação do Gabão. E ficou lá alguns anos, voltou para a Alemanha para arrecadar fundos para ser usado naquela causa. E ele dedicou a sua vida em cuidar das pessoas que ninguém cuidava, sem querer nada em troca, até porque eles nem poderiam dar nada em troca. Lutou e dedicou grande parte da sua vida pelos gaboneses e pelos africanos de uma maneira em geral, um serviço, com cuidado, sem nada em troca, absolutamente, e abrindo mão da posição e do salário muito confortáveis que lhe dava a atuação como pastor e como professor de teologia na academia, como ele atuava naquela época. E por que o Albert Schweitzer é um herói da fé improvável? Porque ele era um teólogo liberal, que adotava um método liberal de análise da teologia. E para muitas pessoas no Brasil hoje que não conhecem nada de liberalismo e nem tampouco seriam capazes de fazer metade do que o Albert Schweitzer fez, pelo contrário, esses muito conservadores das igrejas cada vez enriquecem mais, cada vez usam essa argumentação ortodoxa, moralizadora, para ter uma posição cada vez mais confortável e que denunciam algo que eles nem sabem o que é e que a contribuição deles é mínima ou quase nada, ou negativa, como muitos de fato fazem. E algumas pessoas podem achar que os liberais queriam subverter a fé, mas quero ver um desses que acusa o liberal a fazer isso, abrir mão do seu alto salário pastoral, porque tem alguns que ganham muito, não é a maioria, evidentemente, a maioria ganha até 4 salários, mas esses que mais enchem a boca para criticar são os que mais ganham, que têm melhores posições confortáveis em seminários, posições confortáveis nas igrejas, altos salários. Quero ver você abrir mão disso para ir à África servir como médico voluntário e dedicar a sua vida a essa causa. Jesus dedicaria a sua vida a essa causa. Albert Schweitzer, que até dá nome ao hospital muito importante no Brasil, também dedicou a sua vida a essa causa. E ele, inclusive, foi Prêmio Nobel da Paz. Ah, que tempo bom! Tempo bom em que os pastores ganhavam indicações para o Prêmio Nobel da Paz, e não como hoje, em que muitos pastores ganham inquéritos policiais. Então, Albert Schweitzer foi um nome muito importante que está na nossa lista dos heróis da fé improváveis. Para a gente terminar, uma heroína, Frida Wingren, ela mesma, esposa de Gunnar Wingren, um dos fundadores do pentecostalismo assembleano aqui no Brasil, o pentecostalismo mais popular. Agora, a grande heroína daquele movimento inicial, mais do que o Gunnar Wingren, que ficou grande parte da sua vida doente, mais do que o Daniel Berg, foi Frida Wingren. Claro que estamos falando de personagens que não enriqueceram pelo ministério, pelo contrário, continuaram tendo uma vida muito modesta,
uma vida com muitos sacrifícios e limitações, uma vida com muita honradez e que realmente acreditavam nos ideais que pregavam. E Frida Wingren foi uma grande mulher de Deus, uma grande mulher da fé, e que deveria estar em todas as nossas listas de heróis e heroínas da fé. Não só deu a sua vida por uma causa em que acreditava, como também teve que lutar contra tudo e contra todos. Era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que na década de 20 viajava sozinha, o que era um escândalo para a época. Era compositora de hinos belíssimos que até hoje são cantados, como A Flor Gloriosa e Se Cristo Comigo Vai, foram compostos pela Frida Wingren. Era professora, era pregadora, era líder daquele movimento até o ano de 1930, quando houve a primeira convenção geral e os homens tomaram o poder definitivamente, não dando mais espaço para as mulheres. Frida Wingren era escritora, era editora de jornal, ou seja, uma mulher multifacetada, uma mulher muito preparada, muito dinâmica, com muitos talentos, e uma mulher guerreira, lutadora, batalhadora, que foi terrivelmente perseguida pela igreja, pelo sistema eclesiástico machista, que lhe perseguiu, que lhe mandou de volta para a Suécia, e aí ela já era viúva. Lá na Suécia ela quis voltar para o Brasil e foi impedida pela igreja local de voltar. Acabou sendo internada compulsoriamente num manicômio e provavelmente adoeceu psicologicamente depois dessa internação e praticamente morreu com 40 e poucos quilos, ainda jovem, internada no manicômio e foi enterrada como indigente. Um trágico final para uma mulher decente, digna, qualificada, dedicada, para uma mulher de Deus, para uma heroína da fé. E, infelizmente, as estruturas religiosas continuam fazendo vítimas das mais variadas maneiras e continuam perseguindo pessoas dignas, pessoas decentes, pessoas batalhadoras, pessoas determinadas, pessoas que realmente as instituições religiosas não são dignas delas. E Frida Wingren era uma pessoa da qual as instituições religiosas e o mundo em que ela viveu não eram dignos dela. Se você quer que a gente faça um perfil teológico dedicado a Frida Wingren, escreva aqui nos comentários o seu nome, Frida Wingren, que a gente fará se tivermos uma adesão boa e valerá muito a pena, sem dúvida nenhuma. Então, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se agora mesmo. E essa foi a lista de 5 heróis ou heroínas improváveis da fé, mas que foram mesmo heróis e deram exemplos que devem ser seguidos. Exemplos concretos, humanamente concretos, que devem ser buscados e que devem nos inspirar sempre. Tchau, pessoal. Até a próxima.